Natanael Litsuri, um profeta conhecido por suas previsões apocalípticas, trouxe à tona recentemente um alerta sério. Tempos difíceis estão se aproximando não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Em meio a essas previsões, muitos cristãos, incluindo pastores, têm se empenhado em estocar alimentos, preparando-se para a escassez que virá. No entanto, a verdadeira mensagem a ser compreendida aqui não é a de confiar em estoques materiais, mas sim em manter a fé inabalável em Deus. A Organização das Nações Unidas também parece estar se preparando para esses tempos de adversidade, uma indicação de que até as instituições globais reconhecem os desafios iminentes. Deus tem enfatizado a necessidade de abalar o que é abalável para que apenas o que é inabalável permaneça. Isso significa que o dinheiro, os bens materiais, tudo aquilo que podemos tocar e ver são perecíveis e podem desaparecer em tempos de crise. Porém, a fé, essa deve ser sólida e inabalável. Nossa confiança não deve estar nos recursos materiais, mas na presença constante e segura de Deus em nossas vidas. Essa perspectiva é reforçada pela história bíblica de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que foram lançados na fornalha ardente, mas foram protegidos dentro dela pela fé que tinham em Deus. Passaremos por dificuldades extremas, mas, como o profeta Abacuque, devemos nos alegrar no Senhor, mesmo quando tudo parecer desmoronar ao nosso redor. Meus irmãos, nesse momento de paz, é a hora de escrever nos comentários um nome, solicitação ou um pedido especial para alguém que esteja precisando. Assim, iremos adicionar todos na oração da semana, potencializando assim as bênçãos que virão. A obediência a Deus é a chave para sobreviver nos últimos dias. A história do rei Saul é um exemplo claro dessa lição. Deus ordenou que ele destruísse completamente os amalequitas, mas Saul decidiu poupar o rei Agag e alguns dos melhores animais para oferecer sacrifícios. O profeta Samuel repreendeu Saul, enfatizando que obedecer é melhor do que sacrificar. Esta mensagem é crucial. Não devemos confiar na força de nossos próprios braços, nem nos alimentos estocados ou no dinheiro acumulado. Devemos ser obedientes a Deus, pois Ele é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Assim, não sobreviveremos apenas do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nossa oração deve ser uma expressão de alegria no Senhor, independentemente das circunstâncias adversas que enfrentarmos. A profecia e o discernimento espiritual são temas que geram muitas discussões e controvérsias. É essencial saber distinguir quando é realmente Deus falando através de uma profecia e quando são apenas palavras emocionadas de pessoas. A clareza e a paz que acompanham a palavra de Deus são indicadores cruciais de sua autenticidade. Na Bíblia, José estocou alimentos por uma revelação divina ao interpretar o sonho do faraó. Portanto, se Deus realmente falou, devemos obedecer. Mas é vital confirmar se é de fato a voz de Deus, e não apenas um impulso emocional ou uma interpretação equivocada. Analisar a profecia, e não o profeta, é um dever de cada cristão. A nossa vida com Deus, nossa obediência a Ele, é o que realmente importa. É importante destacar a importância da memorização das Escrituras. Em tempos de confusão e incerteza, conhecer a palavra de Deus de cor pode ser uma âncora segura. Saber citar versículos e compreender os contextos bíblicos pode nos ajudar a discernir melhor as situações e manter nossa fé firme. Memorizar as Escrituras é uma ferramenta poderosa para qualquer cristão, especialmente quando confrontados com diversas interpretações e profecias na internet. Ao mergulharmos na palavra de Deus, fortalecemos nossa fé e nos preparamos melhor para enfrentar os desafios profetizados, mantendo nossa alegria no Senhor e nossa obediência inabalável a Ele. A seguir, temos um depoimento de Natanael para o povo do Brasil. Deus abençoe nosso país. Natanael menciona que tem recebido inúmeras mensagens de líderes políticos, pastores e cidadãos comuns, todos buscando orientação sobre o futuro do Brasil. Deus tem uma mensagem importante, e em breve ele pretende compartilhar o que Deus revelou. Enquanto aguardamos, é crucial entender que estamos entrando em um período de grandes desafios. Deus mostrou-me que a primeira fase será de muita turbulência, mas há promessas de vitória para aqueles que seguirem suas direções. É fundamental lembrar que existe a vontade de Deus e a vontade dos homens. Em João 14, Jesus disse: "A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar." Isso significa que a verdadeira paz vem de Deus,
e não das circunstâncias mundanas. Ele diz que compreende a ansiedade e a perturbação que muitos brasileiros estão sentindo, e que recebe mensagens diariamente de pessoas buscando saber o que o futuro reserva. No entanto, é vital manter a calma e a fé. O pânico e o desespero são inimigos da fé e podem impedir que nossas orações sejam respondidas. Deus está no controle, e devemos confiar em sua vontade. Para aqueles que estão orando fervorosamente pelo Brasil, saibam que Deus tem um plano e, no momento certo, revelará sua vontade. A fé deve ser nossa âncora, especialmente em tempos de incerteza. A obediência a Deus, como nos exemplos bíblicos, é o caminho para a vitória. Muitos perguntam para Natanael sobre sua vinda ao Brasil. E ele diz que é verdade que a sua presença em terras do Brasil seria simplesmente como um apoio político. Mas ele deixa bem claro que a sua missão é totalmente espiritual, e não política. Ele deixa muito claro que o partido dele é Jesus. E que recebeu informações sobre as manifestações que têm ocorrido e que suas palavras foram utilizadas como incentivo. A mídia no Brasil está corrompida e capturada pelo governo atual. As notícias falsas proliferam, distorcendo a verdade e confundindo o povo. Em uma das lives do ex-presidente Bolsonaro, assistida por milhões, vimos a repercussão negativa e as ações subsequentes da mídia e das autoridades. A mídia é agora um instrumento de propaganda do governo comunista, inimigo declarado do cristianismo. É crucial discernir a verdade e buscar orientação diretamente de Deus. Nenhuma mídia pode contradizer a voz de Deus. A verdadeira informação, aquela que vem de Deus, é manifesta e suas consequências são visíveis. Deus tem algo grande para o Brasil, e essa mensagem será transmitida no momento certo. A mídia pode tentar ocultar e desviar a atenção do povo, mas a voz de Deus sempre prevalece. É uma voz de autoridade que até a natureza obedece. Quando Deus diz acalme-se, a tempestade obedece. Portanto, quem é o homem para contradizer a voz de Deus? Manipulações e desinformações virão, especialmente em questões sensíveis como a saúde. No entanto, a verdade de Deus sempre se manifestará. Muitos cristãos patriotas no Brasil estão ansiosos e buscando orientação desde 2022. A vinda de Natanael ao Brasil foi planejada, mas atrasada por várias razões. A verdade é que ele diz que não pertenço a nenhum partido político. As interpretações erradas sobre minhas intenções políticas podem causar problemas, para a missão é espiritual do próprio. Ele deixa bem claro que as manifestações e a agitação política que ocorrem no Brasil não são fruto de suas palavras, mas da voz de Deus movendo as pessoas. Ele também fala que recebeu informações de que a sua mensagem chegou até as autoridades políticas. E que sente medo de que sua presença incite mais manifestações. A mídia pode distorcer minhas palavras, mas a verdade de Deus é inegável e manifesta. É vital que continuemos a orar e a manter a calma. Deus tem um plano e, no tempo certo, tudo será revelado. Continuem firmes na fé e na obediência a Deus. Sobre a mídia, é importante destacar que no Brasil há uma proliferação de fake news, especialmente pelas mídias controladas pelo governo atual. Por exemplo, em uma das lives do ex-presidente, vimos uma audiência massiva, seguida por ações rápidas e distorções da mídia. A mídia está corrompida, tomada pelo governo da esquerda, um inimigo declarado do cristianismo. É necessário cautela ao consumir notícias e buscar a verdade na palavra de Deus. Nenhuma fake news pode ocultar a verdade divina. A voz de Deus é clara e manifesta, e ninguém pode silenciá-la. Finalmente, a resistência ao avanço de ideologias contrárias a princípios cristãos deve ser firme. Vemos isso não apenas no Brasil, mas também em outras partes do mundo, como na Inglaterra, onde pais cristãos estão lutando contra políticas escolares que promovem ideologias estranhas. A batalha é espiritual e requer que os cristãos se mantenham firmes na fé, ancorados na palavra de Deus. A igreja deve ser um bastião de verdade e resistência contra as pressões do mundo. Caros irmãos e irmãs, venho a vós com uma mensagem de prudência e preparação em tempos de tribulação que assolam o mundo. É imperativo que nos preparemos para enfrentar os desafios que podem surgir, inclusive no fornecimento de alimentos. Nesses tempos incertos, encorajo-vos a estocar alimentos essenciais para garantir a segurança e a sustentabilidade de vossas famílias.
Recomendo, portanto, que considerem armazenar grãos como arroz e feijão, fontes de carboidratos e proteínas que podem sustentar-vos durante períodos prolongados. Além disso, é prudente estocar enlatados como atum ou sardinha, que proporcionam nutrientes essenciais e têm uma longa vida útil. Por fim, não esqueçam das leguminosas como lentilhas, ricas em fibras e minerais, que são uma excelente opção para complementar vossa dieta em tempos de escassez. Que essa precaução nos proporcione segurança e tranquilidade diante das incertezas que enfrentamos. Deus tem um propósito para o Brasil, e estamos orando fervorosamente para que seu plano se cumpra. Que cada cristão no Brasil se fortaleça na fé, busque a verdade em Deus e resista às manipulações do mundo. Aguardem a mensagem de Deus que trarei em breve. Deus abençoe o Brasil. Amém.